Bom, minha gente, olha só. Essa questão, ela fala para nós do seguinte. Um tipo de sinalização utilizado em estradas e avenidas é o chamado olho de gato, o qual consiste na justa posição de vários prismas retos feitos de plásticos que refletem a luz incidente dos faróis dos automóveis, conforme a figura a seguir. Então, ele quis dizer aqui, pessoal, que a luz vem do farol do carro, os prismas fazem o processo de reflexão total e a luz volta na mesma direção que chegou. Então, a luz que vem do carro, ela volta para o carro. Isso vai fazer com que aquela luz seja facilmente percebida pela pessoa, porque a luz que sai do carro volta para o carro. Então, eu vejo essa luz voltando, eu vejo isso. Normalmente, isso aqui é feito de um acrílico colorido, então a luz vem branca, mas a luz volta às vezes vermelha, amarela, com alguma coloração, tá bem? Bom, então ele fala, o qual consiste da justa posição de vários prismas retos feitos de plástico que reflete a luz incidente dos faróis dos automóveis, conforme a figura a seguir. Para que a luz sofra reflexão total, conforme a figura, o índice de refração do prisma deve superar o valor mínimo de. Considere a seção prismática seja isósceles e retângulo. Raiz de 2 igual a 1,4, raiz de 3 igual a 1,7. Bom, o que nós vamos fazer, pessoal? Vamos começar desenhando de forma detalhada um prisma desse, um prisma de reflexão total. Então, está aqui. Eu peguei só um prisma, a luz veio e fez essa trajetória que está aqui. A luz veio na direção e voltou na mesma direção, só que no sentido oposto, tá? Então, o que acontece? Bom, o que acontece é, para que a gente possa ter a reflexão total, duas condições têm que ser satisfeitas. A primeira condição, a reflexão total só ocorre quando a luz se dirige do meio mais para o meio menos. Então, a reflexão total só ocorre quando a luz se dirige do meio mais para o meio menos. E o ângulo de incidência da luz deverá ser maior que o ângulo limite. Então, essas são as duas condições para que tenha reflexão total. Bom, o que acontece? Eu posso vir aqui, já que I é maior do que limite, eu posso como assim, é como se eu aplicasse seno dos dois lados. Se I é maior que limite, seno do I será maior que seno do limite. Eu sempre vou poder fazer isso com a função seno, com a função cosseno não. Mas na ótica, a gente só usa a função seno. Então, a gente vai poder usar isso aqui sempre. Se I é maior que limite, seno de I é maior que seno de limite. Por que eu escrevi isso? Bom, vamos lá. Se eu olhar para esse desenho, eu vou ver que aqui na entrada, o ângulo de incidência é 0 e o ângulo de refração é 0. Tanto que a luz sofreu uma refração sem desvio. E a questão não está falando da refração, a questão está falando da reflexão. E onde ocorreu a reflexão total foi aqui nesse ponto. Então, eu venho aqui, faço a normal, a superfície aonde a luz incide e percebo que a luz vai incidir aqui e vai refletir para cá. A gente sabe que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. E se você olhar direitinho, ele chegou na horizontal e saiu na vertical. Então, para eu ter dois ângulos iguais e a soma dos dois ser 90, tem que ser 45 para o I, 45 para o R. Quando a luz chega aqui, você vai perceber que como aqui o ângulo é reto, o ângulo aqui é 90 graus, esse raio vai chegar com o ângulo de incidência de 45 e vai sair com o ângulo de reflexão de 45 e vai retornar na mesma direção que ele veio, só que no sentido oposto. Então, quando eu faço esse desenho, eu percebo que o ângulo de incidência na reflexão total, aonde ocorreu a reflexão total, o ângulo de incidência é 45.
Aí esse tal de limite, professor, esse seno de limite. Seno de limite, a gente faz uma conta. Seno de limite é n do meio menos refringente sobre n do meio mais refringente. O meio menos é o ar, o meio mais é o prisma. Então, o que eu posso fazer? No lugar do i, eu vou botar 45. E no lugar do seno do limite, eu vou botar n do menos sobre n do mais. Então, vou fazer duas trocas. No i eu boto 45 e no lugar do seno do limite, eu boto n do menos sobre n do mais. O menos é o ar e o mais é o prisma. Então, fica seno de 45 maior que o seno de limite, n do ar sobre n do prisma. O n do ar é 1 e o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Se eu manipular isso aqui matematicamente, fica 2 vezes 1, 2. NP vezes raiz de 2. Só que a raiz está multiplicando, ela pode vir para baixo dividindo. Então, fica NP maior que 2 sobre raiz de 2. Só que eu não posso deixar um resultado assim, que eu tenho que racionalizá-lo. Então, se eu racionalizá-lo, vai ficar assim, 2, raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2. Aí, olha só, raiz de 2 com raiz de 2 vai dar 2. 2 corta com 2. E aí sobra n do prisma maior que raiz de 2. E aí, ele disse que a raiz de 2 é 1,4. Então, n do prisma deve ser maior que 1,4. Com isso, a alternativa correta é a alternativa letra C, galera. Valeu e até a próxima questão. Tchau, tchau.